Olha aí, o Motoclube de São Luís fez o que todo mundo já imaginava que ia acontecer. Vixe, eu não vou nem terminar isso aqui, vou até jogar pra ti, Rodrigo, porque a gente vem cantando a pedra aqui. Vocês do Motoclube de São Luís, pelo amor de Deus, assistam o Esporte Goiás, a diretoria. Não tem como tentar vencer o Pinheiro fora de casa. Ontem que eu falei, e o Rodrigo Barbosa, Tadeu Nunes, sendo aquele bom moço, tentou passar o pano pro Moto. Não, rapaz, é um jogo mais equilibrado. Lá vai dar certo. Não tem como dar certo. Mil desculpas ao Motoclube de São Luís. Um carinho muito grande, mas não tem como. Um ataque do Pinheiro muito eficaz. Márcio Diogo, seu Edayan, que inclusive não começou jogando pelo Pinheiro. Kleber, que se destacou muito ontem. E um sistema defensivo do Motoclube de São Luís muito falho, que ainda não se encontrou na competição. Não tem como tentar vencer o Pinheiro, que tem um ataque muito mais equilibrado do que o próprio Motoclube de São Luís. E dessas peças ainda tem o Neto, né? Ainda tem o Neto, sim, camisa 10, né? Que muito bom jogador. E vem jogando como atacante, não como meia, né? Pois é. E ainda tem ele. E agora o Kleber Pereira, que fez sua estreia, né? Com a camisa do Búfalo da Baixada. E para tristeza do torcedor motense, que tem na lembrança um Kleber Pereira histórico, né? Que fez tanta história vestindo a camisa do Motoclube São Luís. Dessa vez. E o Kleber é formado na base do Motoclube, né? O Kleber Pereira, esse que fez os 2 gols, né? Então, mas assim, cara, quando eu vi a escalação do Moto, até eu achei assim, pô, acho que vai dar um jogo. Né, porque eu gostei muito da escalação, principalmente do trio ofensivo. Só um minutinho, imagem na tela pra gente, por favor, Rafinha aí de Motoclube e Pinheiro lá no estádio Costa Rodrigues. Pode continuar, porque com as imagens fica até mais nítido o torcedor ver o que foi aquele jogo do Motoclube. Ilustrar o que a gente está falando, né? Mas, pois é, quando eu via o trio ofensivo formado pelo Ronald, pelo Enzo e pelo Vanderlei, pô, cara, vai dar jogo. Né? E o Moto ainda chegou em algumas oportunidades no primeiro tempo, né? Mas numa infelicidade realmente da zaga do Moto abriu o placar, o Kleber Pereira logo no começo. E aí, meu amigo, para você já com um placar atrás, para você correr atrás, é muito mais difícil do que você com um jogo 0-0, como estava, né? Então, até então, né? Então, o jogo ficou muito mais fácil para o Búfalo da Baixada em relação ao Motoclube ontem. Inclusive, concorda comigo que o placar foi 2-0, mas poderia ter sido muito mais. Não, o Pinheiro jogou para mais do que 2-0. O Motoclube de São Luís, e isso é uma crítica que eu faço depois de ver o jogo, inclusive, de ontem. Eu já falei aqui diversas vezes que o problema, na minha opinião, não é a comissão técnica, o Wallace Lemos, que inclusive não é mais técnico do Motoclube de São Luís, é um bom técnico, mas se você não tem um time que consegue ter uma transição ofensiva para jogar num 4-3-3, não tem como tu colocar um time desse em campo. E aí é a mão do técnico, né, que insistiu no esquema tático em que o Moto não tem peças para fazer funcionar. Exatamente, eu concordo plenamente contigo que o problema do Moto não é treinador, né? E a gente está falando que o Wallace Lemos não é mais treinador, a gente aqui que sabe dos bastidores, né? Sim. Mas até então, de forma oficial, o Moto ainda não anunciou realmente a saída e o desligamento do Wallace Lemos, que é até a minha crítica, né? O novo técnico já está até comandando o treino já, né, já até está lá na estrada de Ribamar. Pois é, então eu acho que fica aí também a nossa crítica em relação à forma como a diretoria está tratando essa possível saída do Wallace Lemos, né? Que a gente já sabe que é uma saída, né? Sim. E aí, falando do Marcinho Guerreiro, que deve assumir, ele conhece esse ambiente, né? Ano passado pegou o Cordino, levou para o vice-campeonato, né? Então ele já trazendo reforços também, dizem que ele vai trazer agora com moto. Tem tudo para fazer um trabalho aí de recuperação para o Motoclube São Luís. É um outro cenário, né? Só coloca aqui na tela pra gente, por favor, o destaque da partida lá no Costa Rodrigues. O Kleber, obviamente, 2 gols, é muito importante no jogo. Não tem como, deu né? a vitória, coloca na tela pra gente. Temos aí o glorioso atacante do PAC recebendo o título de melhor jogador da partida. Nada mais justo, né? Márcio Diogo fez uma partida muito interessante, mas no final das contas o resultado é porque a bola entrou dentro do gol e quem colocou dentro foi o Kleber. Pois é, não tem como não entregar o título do melhor em campo para o Kleber Pereira, né? 2 jogos, 2 gols, né? E o Pinheiro marcando pontos dentro de casa, e o Pinheiro está bem realmente para essa sequência do segundo turno, porque vão fazer, se não me falha a memória, dos 4 jogos que o Pinheiro tem, vai ter 3 jogos dentro de casa, né? O próximo jogo já vai ser dentro de casa novamente, lá no Costa Rodrigues. E então, é a oportunidade do Pinheiro buscar avançar de fase, né? Sim, com certeza, usar o Costa Rodrigues, que é a sua casa, como um aliado, né? E já começou muito bem, né? Vencendo o Motoclube São Luís, e agora jogando realmente o peso e o alerta a ficar aceso realmente para o outro lado, que é o lado do Motoclube. Rodrigo Barbosa, nós não temos o nosso torcedor, o nosso telespectador. A informação oficial ainda pelo clube não foi divulgada, mas já temos a informação que o técnico Wallace Lemos não faz mais parte do Motoclube de São Luís. Ainda ontem à noite havia existido uma conversa entre a comissão técnica e diretoria e a não permanência foi a melhor opção. Só que Rodrigo Barbosa, o novo técnico, está chegando,
Marcinho Guerreiro, velho conhecido, e vem com reforços. 5 jogadores, e eu falo isso com propriedade. Entrei em contato hoje mesmo com o técnico Marcinho, a gente numa conversa, ele não quis divulgar o nome dos 5 jogadores, mas confirmou que 5 jogadores chegam a São Luís com ele, e que o volante, né, o Léo Silva, já será titular no domingo contra o Chapadinha. A pergunta que fica para encerrar esse bloco, porque isso vai ser a conversa de amanhã, com certeza até outro dia o Motoclube não tinha R$1 no caixa para contratar ninguém. De repente, 5 jogadores chegam em São Luís. É pro bono? É pro bono que eles vão fazer no Motoclube? É o Marcinho Guerreiro que está trazendo dinheiro, então. É o Marcinho Guerreiro que vai aplicar no clube, né? Então, mas é isso, cara. Eu acho que agora a mudança de ambiente, né, com mais esses 5 reforços, talvez a perspectiva realmente pro Moto seja bem diferente nesse segundo turno, principalmente dessa primeira partida que fez diante do Pinheiro. Coloca pra gente a tabela de classificação rapidamente do Grupo A e do Grupo B. Lembrando que no segundo turno é Grupo A contra Grupo B e vice-versa. No primeiro turno, os confrontos são dentro de cada grupo. E depois desses 2 primeiros jogos, temos Sampaio Correia, líder do Grupo A com 3 pontos somados, assim como Pinheiro. Ou seja, só o Grupo B não se deu bem na rodada, porque tanto o Motoclube quanto o São José fazem parte do mesmo grupo. E aí, quem sabe o MAC, né, consiga salvar hoje o Grupo B, vencendo o Chapadinha. Jogo difícil, mas o Maranhão é o time a ser batido nesse segundo turno. Exatamente. Quem está de olho nesse jogo aí muito é o Moto, né? Porque o Chapadinha, caso de derrota, fica ali realmente um pouco mais perto da Série B do Campeonato Maranhense, né? Já que o Moto começa hoje a olhar muito mais para baixo do que para cima da tabela, né? Então, eu acho que fica aí esse alerta para o Moto realmente ficar secando, vamos dizer assim, o Chapadinha hoje. Detalhe aqui, o IAP ainda tem um jogo também, vai realizar o jogo contra o Cordinos, mas só no fim de semana também. Houve ali um atraso, né, um adiamento da partida. Amanhã a gente vai falar muito mais sobre isso. Mas, Rodrigo Barbosa, uma rápida análise dessa primeira rodada. São 4, lembrando para o nosso telespectador, que vai se desenhando o que a gente já vem conversando desde o primeiro turno, né? Os times que realmente vão brigar por algo na competição a mais, um avanço de fase, quem sabe uma final, e os times que vão ficando pelo meio do caminho. O Pinheiro talvez seja a surpresa, até, nem tão surpresa porque vem se reforçando para isso. Exatamente. Não vai investir no time à toa. Investiu e mostrou o resultado contra o Motoclube de São Luís. Já o Motoclube de São Luís segue sendo a decepção aí, com certeza, dessa competição ou não. Não, com certeza, né? A gente ainda há esperança para o Motoclube de São Luís? Eu acho que agora as esperanças se renovam, porque vai entrar um cara que conhece, sabe tratar desse ambiente de pressão, de quase rebaixamento, né? A gente já citou o exemplo do ano passado que ele fez com o Cordino, né? No segundo turno foi realmente imbatível, no segundo turno ele levou no vice-campeonato, então acho que o Moto, a gente pode fazer uma perspectiva de uma melhora, ainda mais com os 5 reforços que podem chegar ao Motoclube São Luís, com o Léo Silva, então a projeção, a esperança pode mudar. Agora, em relação aos outros, a gente vê o IAP agora, o que talvez a gente não tem tanta informação, porque é um novo IAP, né? Um IAP do Danilo Brito, que vai chegar para o Cordino do Marlon Coutrin também, que é um novo time, né? Mas, em compensação, nada demais. É o São José sendo goleado, né? O Pinheiro dentro de casa fazendo o seu devido trabalho dentro de casa, com os reforços que chegaram, jogaram bem, então... E o Sampaio, meu amigo, é aquilo, né? Conseguiu, como é o melhor time da competição, mesmo com os reservas, conseguiu golear o São José. Isso mostra realmente a força do Sampaio Corrêa dentro da competição. Então é isso, pessoal. O Esporte Goiás vai para um rápido intervalo. Lembrando que hoje à noite temos Maranhão contra o Chapadinha. Jogo no estádio Nilzinho Santos. Jogo muito importante para as pretensões do MAC, mas principalmente para o Chapadinha, que vai buscando tentar fugir ou se distanciar cada vez mais dessa zona de rebaixamento. Lembrando que caem 2 times da Série A para a Série B. Rápido intervalo, na volta, a entrevista, e o assunto é CrossFit.